Consta, o Pablo Marçal vinha crescendo nas pesquisas nas últimas semanas, nos últimos dias, inventou aquela história de divulgar um laudo sobre o Guilherme Boulos. No meu entendimento, isso deve tê-lo prejudicado, porque o Ricardo Nunes aparecia na maior parte das pesquisas em terceiro. Então, a minha impressão, posso estar enganado, é que muita gente que votaria no Pablo Marçal, ou pelo menos o suficiente para tirá-lo do segundo turno, correu para o Ricardo Nunes. Consta, o que você acha? Então, Lacombe, a primeira constatação que a gente tem que fazer com muita tristeza, né, e eu não tenho, digamos assim, lugar de fala, porque o meu Rio de Janeiro é ainda pior, como a gente vai poder comentar já já, é que São Paulo mandou para o segundo turno um comunista invasor de propriedades que joga coquetel Molotov na Fiesp. Isso precisa ser constatado e absorvido, né, porque a mídia fez todo um trabalho de normalizar esse sujeito e demonizar o esquisitão lá, que ninguém sabe muito bem para que veio, né? Que é o Pablo Marçal, que com certeza, aos 45 do segundo tempo, parece que deu um tiro de bazuca no pé com essa história do laudo, né? Então, ficou até difícil de entender. Teve gente achando do próprio partido que ele não queria se eleger, né? É uma tese, mas acho que isso afetou sim. Digamos assim, foi um momento Carla Zambelli aos 45 do segundo tempo. E com isso, vai para o segundo turno, então, o Teatro das Tesouras de volta, né? Um tucano de alma, em que pese o PSDB oficialmente estar morto em São Paulo, né? Isso é uma boa notícia, da Atena merece esses míseros 1 e pouco por cento, mas o Ricardo Nunes, em todos os aspectos, é um tucano de perfil. Então teremos no segundo turno um tucano, apoiado por Bolsonaro, por Tarcísio, com um vice decente, é verdade, mas um esquema de 12 partidos e é centrão fisiológico do começo ao fim. E do outro lado, um comunista, apoiado pelo Lula. Né? Então, é lamentável que São Paulo corra esse perigo e as pessoas de bem agora vão ter que votar e torcer para um cara como Nunes, que mesmo o Bolsonaro apoiando, né, não desce para nenhum conservador e para ninguém, enfim, que gostaria de impor uma derrota a esse sistema que aí está. Né? Hoje, quem ficou feliz com o resultado em São Paulo? O Kassab, o Alexandre de Moraes, o Tarcísio, uma turma que, digamos assim, não anima muito para quem é realmente de direita. Então fica a sensação do fenômeno direita permitida. E isso, para mim, é muito triste. A gente estava lutando contra o Teatro das Tesouras, o direito da direita participar do pleito, e o Pablo Marçal fez bobagem, não resta a menor dúvida, no finalzinho, né? Ele tinha chance, está claro, pelo bololô que criou ali, e ele já vinha sendo perseguido, ele tem algum mérito por isso, ele foi um cara que chegou sem partido, né, o PRTB, sem recurso público, sem TV, ele fazendo os esquemas dele, a estratégia dele de mídia social, embaralhou o negócio. Né? Então, isso aí tem um mérito. E começou a ser perseguido antes do resultado. Então, agora não resta a menor dúvida que ele vai ser enterrado de vez politicamente. O sistema não vai permitir um novo fenômeno nacional populista. Né? Então, eu, se sou o Pablo Marçal, estou pegando o avião particular dele, né? e vindo para os Estados Unidos hoje mesmo, porque a gente sabe como é que o sistema funciona. Então, acho que isso tudo foi uma ducha de água fria em quem queria, de alguma forma, peitar esse sistema, mesmo que tivesse inúmeras ressalvas com Pablo Marçal, o que essa turma de direita, que segue órfã em São Paulo, não queria, era um teatro das tesouras, com o Tarcísio comemorando ao lado do Alexandre de Moraes e do Kassab, né, e que vai para o segundo turno com um comunista invasor de propriedades, tratado como normal, candidato normal pela Globo e companhia. O que impressiona muito é o que você estava falando, né, Lacombe? Esse movimento todo que o Pablo Marçal fez, né, gostem ou não, ele conseguiu mobilizar um número de pessoas muito grande. Agora eu estava vendo ali, ele tem mais de 1 milhão de votos, então, claro que esses votos entre Boulos e Nunes, a grande maioria desses votos deve migrar exatamente para o Ricardo Nunes, né? Já que Boulos eu não falo nem que é da esquerda, é da extrema esquerda de invadir sua casa, de tomar sua propriedade privada,
cartilha da extrema esquerda mesmo, marxista, com toda a sua genética e cadeia de DNA. Então, Lacombe, a única coisa que eu confesso que eu fiquei bastante assustada, eu digo assustada no sentido do debate público em relação ao nome do Pablo Marçal, foi o ódio a Pablo Marçal e o amor a Pablo Marçal. Eu fiquei assim um pouco assustada, confesso, porque nós estávamos diante de outras coisas acontecendo no mundo e acho que as coisas não são excludentes. Você falar de eleição municipal em São Paulo ou do fenômeno Pablo Marçal, isso não exclui de você falar de outras coisas. Nós estamos aí às portas de, eu não digo uma terceira guerra mundial, vou jogar essa depois para o Flávio, mas de uma guerra muito grande no mundo. Estamos diante de uma das eleições mais importantes dos Estados Unidos e para o mundo também, inclusive para o Brasil. E parece que o nome Pablo Marçal sequestrou todo esse debate. Eu vi, inclusive, o próprio deputado Gustavo Gayer falando no Jornal da Oeste essa semana exatamente isso. Ele falando, nós estamos quase conseguindo mais 5 senadores para assinar para continuar o processo de impeachment do Alexandre de Moraes. Nós estamos levando uma delegação ao Parlamento Europeu exatamente para denunciar as atrocidades contra os direitos humanos do Alexandre de Moraes no Brasil, denunciar para o mundo. O projeto de lei aqui dos Estados Unidos que visa exatamente caçar os vistos dos censores no mundo, e o nome do Alexandre de Moraes está nesse projeto, passou na comissão, né, da Câmara, na CCJ, digamos assim, agora vai para plenário depois das eleições, ou talvez o ano que vem, para apreciação e votação, e tudo isso parece que foi esquecido. Então, eu acho que nós temos que aprender com essa eleição que nós temos a obrigação de discutir várias frentes ao mesmo tempo. E o ódio a Pablo Marçal, um ódio absurdo a Pablo Marçal, um amor absurdo ao Pablo Marçal, como se ele fosse mais um salvador também. Parece sempre que o brasileiro está esperando aquele salvador aparecer, né? É Bolsonaro, é Marçal, é outro. Então, eu convido todos a uma reflexão aqui, para que nós tenhamos uma visão mais aberta no futuro. Não é se discute uma coisa e não se discute a outra. Se discute Pablo Marçal, o fenômeno, o que levou, por que as pessoas resolveram prestar atenção, por que tanto ódio, por que tanto amor, mas a gente não pode simplesmente excluir tanta coisa acontecendo no mundo. E no Brasil também, nós temos hoje uma grande chance de colocar o nome deste ditador Alexandre de Moraes num lugar especial para que ele pare de perturbar o Brasil, para que nós possamos começar a crescer como nação. Nós vimos uma eleição municipal agora sem a rede mais importante, a rede social mais importante que fala sobre política, que é o X, né? Então, eu trago essa reflexão, Lacombe, porque nós precisamos tentar entender esses fenômenos que acontecem. Pablo Marçal não é o primeiro, também não será o último, para que nós possamos dar passos mais firmes em relação às coisas, aos pilares bem estabelecidos de real crescimento para o Brasil. E que, claro, começa nas cidades, nos municípios. A Ana estava falando que o Marçal era o único assunto e que o X foi esquecido. Eram minhas 2 primeiras anotações para minha fala, por sinal, né? Ou seja, Marçal, quando ele apareceu... Vamos só colocar, né? Eu colocar esse bolo aqui mais ou menos em ordem. A gente teve uma eleição no qual o Nunes, tá? Ele quase chamou a Marta para ser vice. Quer dizer, o Nunes, depois ele foi procurar apoio do Bolsonaro de última hora, sendo que ele quase teve a Marta Suplicy de vice. Aí ele teve então, essa dança das cadeiras, né? Sai a Marta, entra Bolsonaro. O que é essa composição? Ele pega os votos do Bolsonaro, mas ele não elogia o Bolsonaro em nenhum momento.
Ele nunca fala alguma coisa a favor do Bolsonaro, fala que a direita não terá espaço no governo dele. Ele foi um dos caras, junto com Bruno Covas, junto com João Dória, esses caras que conseguiram ser piores do que o Haddad, que foi o pior prefeito da história de São Paulo, soldar comércio em 2020. Olha, estou soldando o seu comércio para você ficar preso aí dentro e morrer de fome, seu miserável desgraçado. Entendeu? Este é Ricardo Nunes, tá? Este é Ricardo Nunes. E aí ele vai lá, primeiro procura apoio da Marta, aí procura apoio do Bolsonaro, aí fala que não vai ter nada pro Bolsonaro, aí todos esses caras colocam, por exemplo, a gente do PSOL na cultura, porque eles acham que cultura é coisa dos maconheiros mesmo, então coloca lá a gente do PSOL, sempre acho que é assim que a coisa é, entendeu? E aí fica essa situação que a Ana tá falando, que é assim, você tem duas possibilidades ao lidar com candidatos que apareçam na sua frente. Ou você tem que apoiar irrestritamente, nossa, esse cara é o novo Messias, esse cara tá nas escrituras, é o terceiro mandamento, é o terceiro testamento agora, sabe? Vai recomeçar a criação divina a partir desse cara. Ou então aquele xingamento niilista. Ah, nossa, porque isso vai ser uma desgraça, porque eu não sei mais o quê. A gente tá vendo que assim, todo mundo aqui concorda que Boulos não dá. Beleza. Só que assim, você tinha motivo para olhar e falar assim, olha, entre Nunes e Marçal, não sei. Existe uma coisa aqui, voltando ao começo da sua pergunta, Lacombe, que é o seguinte, São Paulo também tem um detalhe. É a cidade em que todo mundo decide voto na última hora. Acho que faz, sei lá, umas 3, 4 eleições, mas nas duas últimas isso se tornou gritante, que assim, todos os meus amigos, todos, você chegava no grupo do Zap, hoje de manhã aconteceu isso, há 4 anos aconteceu a mesma coisa. De manhã você vai lá e fala assim, quem está nas pesquisas contra o Boulos? Ah, tá esse cara aqui. Bom, então eu vou votar no outro cara. Quer dizer, todo mundo fez isso. Se a gente está falando disso dessas últimas eleições, eu vou refrescar a memória, principalmente de quem não é de São Paulo aqui. Nas últimas eleições essas, você tinha Bruno Covas, Celso Russomano, Márcio França, mas assim, é a desgraça. Só faltou um para ser os 4 cavaleiros do Apocalipse, entendeu? E a gente tem que ir lá e falar assim, mas em qual desses desgraçados que eu vou ter que votar? Entendeu? E todo mundo querendo votar. Você acha que o Russomano teria algum voto? Você acha que Márcio França teria algum voto? Quase todos meus amigos escolheram de última hora. Assim, vamos dar um voto ali no primeiro turno para algum desses outros bananas aí, para alguma dessas outras desgraças, um hecatombe nuclear, porque eu não quero Boulos. E também quero dar um recado pro Covas, que eu também não quero Covas. Aí todo mundo foi lá, votou no Bruno Covas. Imagina, foi o voto que eu dei mais chorando na minha vida. Eu falei assim, eu vou ter que votar na desgraça do Bruno Covas, só porque o outro lado é o Boulos. Então isso é uma coisa normal de São Paulo, tá? E aí a última coisa que eu queria comentar é o seguinte, essa ideia agora do Marçal, né, ele foi um fenômeno muito restrito às redes sociais. Só que ainda existe, inclusive aqui em São Paulo, muita gente que não é afetada por rede social. E não é afetado por esse uso de rede social irrestrito o dia inteiro falando de política também. Porque a pessoa que tá lá falando de games, tá falando, sei lá, de caçar algumas outras coisas. Então, assim, por exemplo, eu trabalho com política. Eu trabalho com política já faz quase 20 anos, acho que 17 ou 18 anos, tá? Eu trabalho com isso, não é de hoje. Eu nunca tinha ouvido a voz do Pablo Marçal antes dessas eleições. Eu não sabia direito quem era esse cara. Eu sabia, é um tal de coach, mas não sei quem que é, porque assim, eu não acompanho. Então, assim, às vezes a gente tem que olhar que a nossa bolha, o comportamento da nossa bolha, ele é muito restrito, tá? E o único assunto que importava de fato, e importa nessas eleições, é saber se está a favor ou contra o impeachment do Alexandre de Moraes. É a única pergunta. Aqui em São Paulo, em todos os debates, teve baixaria, teve cadeirada, teve porrada, teve ambulância fake, teve não sei mais o que, um monte de mensagens contraditórias que foram colocadas ali de última hora. Em algum momento, com todos esses xingamentos e baixaria, não sei mais o que, algum momento teve o assunto impeachment do Alexandre de Moraes? Eu não vi isso em nenhum momento. Então, pra mim, ficou simplesmente aquela tentativa, sabe, de você parecer um Bolsonaro 2018, mas sem a substância. Você vai lá, lacra, corte de rede social, né? Corte para Instagram, corte para TikTok e fica uma mensagem contraditória, né? Sou machão, não aguento uma cadeirada, aí a ambulância é fake, daqui a pouco eu admito que é fake, aí depois eu volto todo paz e amor, aí depois eu volto com a baixaria, depois meu assessor mete a porrada, sabe? Fica uma situação contraditória, então para mim foi um resultado esperado. A única boa notícia conforme está dito, não vai ter uma chance de uma eleição anulada em São Paulo para gerar uma nova eleição, porque ninguém aguenta mais falar de eleição de São Paulo, principalmente os paulistanos.